minha irmã, Shalom Adonai. No nome de Jesus Cristo, eu venho aqui hoje para trazer para você algumas dicas poderosas que vão te ajudar a fazer um jejum que agrada a Deus. No nome de Jesus, eu espero que você possa entender, compreender e praticar, porque assim que você praticar, eu tenho certeza que você vai colher os frutos, os benefícios desse jejum, porque você vai estar fazendo exatamente da forma como Deus agrada, da forma como Deus quer que o jejum seja feito. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves. Peço a você que deixe o seu gostei, tá bom? Neste vídeo, desde já, se inscreva no canal e ative todas as notificações clicando no sininho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos lá ao que interessa. Eu, por exemplo, sou diabético. E como eu devo fazer um jejum que agrada a Deus, eu sendo diabético? Devido à minha saúde, como diabético, eu tenho sentido muitas dificuldades de jejuar. Antes eu jejuava muito. Hoje eu tenho essa dificuldade, estou sendo bem realista com vocês, porque eu preciso controlar bem a minha alimentação. Mas neste caso, a Bíblia, ela me autoriza a fazer jejuns parciais. Eu vou dar para vocês algumas dicas para que você entenda os jejuns. E o jejum que eu faço, ele é o jejum parcial. Então, o jejum, ele é muito citado na Bíblia Sagrada e ele estava sempre presente ali na vida de grandes servos de Deus, como uma prática espiritual importante no crescimento espiritual e até mesmo em momentos de grandes provações que eles passavam, como algo que focava a vida da pessoa na dependência de Deus em socorrê-la naquela situação. Eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas para que você faça um jejum bíblico, um jejum que verdadeiramente vai agradar a Deus e que não prejudique a sua saúde. É a forma como eu faço e Deus tem agradado. Então, como fazer um jejum que agrada a Deus? Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Primeira dica: não use o jejum como uma moeda de troca. Isso é errado. Infelizmente, em nossos tempos, muitas práticas espirituais, elas têm sido usadas com o único objetivo, com o único propósito de tentar forçar Deus a realizar determinada coisa em favor das pessoas. Esse tipo de prática, ele é questionável. Na Bíblia, quando as pessoas buscavam alguma bênção através do jejum, nunca era como uma postura de trocar o jejum por uma bênção, mas sempre numa atitude de humildade, numa atitude de dependência de Deus, sabendo que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Nós temos um exemplo bem claro do jejum realizado após a pregação de Jonas à cidade de Nínive, que diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 5 até o 9. O jejum bíblico é aquele que busca a vontade de Deus antes da nossa. Nunca é uma moeda de troca, até porque Deus não pode ser forçado a nada. Você concorda? Segunda dica: faça o jejum mais comum citado na Bíblia. E qual era o jejum mais comum citado na Bíblia? O jejum mais citado na Bíblia é o jejum total de alimentos, de acordo com 2 Samuel 12:16 e 1 Samuel 20:34. Sabemos que o alimento é a necessidade mais básica que temos, Logo, é uma das coisas mais difíceis de ficarmos sem. Quando fazemos esse jejum, nós mostramos a nós mesmos e também a Deus que estamos dispostos a dizer não à nossa carne em prol do nosso crescimento espiritual. Se tiver possibilidade, faça esse jejum. Mas é importante que você se atenha à sua saúde, tá bom? Eu mencionei
ali a respeito da minha vida, da diabetes, que eu às vezes não posso ficar sem alimentos por grandes ou longos períodos de tempo. Então, se você tem o mesmo problema que eu, converse com seu médico antes de fazer qualquer jejum, tá? Terceira dica: faça jejuns parciais e não somente de alimentos. Por N problemas, às vezes teremos dificuldades consideráveis para fazer jejuns totais de alimentos por tempos mais longos. Por exemplo, alguém que tem um trabalho pesado, estafante, né, que exige muito esforço físico, ele terá problemas, essa pessoa terá problemas sérios se jejuar totalmente de alimentos. Ou mesmo pessoas que tenham, por exemplo, a saúde frágil por algum motivo. É nesses casos que entra o jejum parcial de alimentos, que são os tipos de jejuns que eu faço. Nós temos na Bíblia algumas ocasiões em que o jejum parcial ele foi usado. Por exemplo, Daniel e seus amigos decidiram jejuar das finas iguarias do palácio do rei e comer apenas legumes por um longo período de tempo, né? Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. O mesmo Daniel também, ele fez jejuns parciais que não envolviam alimentos, como em Daniel capítulo 10, versículo 2, onde vemos relatado que ele jejuou de comidas gostosas, carne e também vinho. E também não passou qualquer tipo de perfume. Outro caso interessante é quando Paulo orienta que os casais possam ficar sem sexo, numa espécie de jejum, para se dedicarem à oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Assim, jejuns parciais, não só de alimentos, também são aceitos por Deus na Bíblia. Quarta dica: tenha uma rotina de jejum. Apesar de podermos jejuar em momentos problemáticos de nossas vidas, buscamos a graça de Deus, como muitos servos dele fizeram. É muito saudável para a nossa vida espiritual que tenhamos uma rotina de jejum, totais ou parciais. Pode ser, por exemplo, semanal, ou a cada 15 dias, ou um tempo, né, que você combinar com Deus. Isso será muito proveitoso, pois nos fará, em meio à correria do dia a dia, né, focarmos um pouco mais em nossa vida espiritual e também em Deus. Nós observamos na vida de Daniel, por exemplo, essa prática muito proveitosa, né? Comece, por exemplo, planejando uma vez por mês para você ter a experiência de jejuar. Depois coloque, por exemplo, a cada 15 dias e assim por diante, tá bom? Quinta dica: cuidado com jejum de alimento e água. Na Bíblia também temos uma modalidade de jejum bastante extrema. Foi realizada apenas em condições muito especiais, que é o jejum de alimento e água, um jejum total. Esdras fez esse jejum por um prazo pequeno, Esdras 10, 6. E também temos relatos de Moisés, temos o relato de Jesus realizando esse tipo de jejum por 40 dias, que são casos extremos, sobrenaturais, que não devemos copiar hoje em dia, pois eles foram específicos e não são ordem de Deus para nós. Podemos realizar por breve tempo, mas sempre com muita cautela, pois jejuar de alimento e água por muito tempo pode gerar morte ou até sequelas graves em nosso organismo, tá bom? Sexta dica: jejue como Jesus ensinou. Jesus dedicou uma aula sobre jejum aos seus discípulos. Infelizmente, por causa da natureza humana, na época de Jesus, e também na nossa, certamente, né? As pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber ali aplausos de outras pessoas, não é? Por isso, o que Jesus nos ensinou? O que Jesus nos orientou? Ele nos orientou isso: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, e em secreto. E teu Pai que vê em secreto te
te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 17. Essa orientação de Jesus foca no propósito de nosso jejum. O propósito deve ser agradar a Deus, conectar-se com Ele e não se mostrar aos outros para nos aplaudirem. O jejum é algo pessoal entre nós e Deus. Esse é o jeito certo de jejuar. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre jejum de alimentos, jejum parcial, jejum de outros itens. Ele focou simplesmente no propósito, que é o mais importante. Sétima dica: como jejuar, por quanto tempo e que tipo de jejum fazer. Geralmente, quando alguém quer jejuar, fica meio perdido ali, sobre como fazer na prática. Eu quero aqui dar algumas dicas práticas e importantes, como eu disse, para você começar a jejuar o quanto antes, tá bom? A primeira dica é o seguinte: escolha entre o jejum parcial de alimentos, o completo de alimentos ou o de outros itens. Ore a Deus, dizendo a Ele do que você se privará e quanto tempo pretende fazer, quais seus propósitos, tá bom? Não existe nenhuma regra específica de tempo na Bíblia. A Bíblia não determina regra. Lá nós temos jejuns de 24 horas, de vários dias e até mesmo de meses e anos. O que vale é aquilo que você combinar com Deus em oração. O que combinar? Cumpra. Caso escolha jejuar de outra coisa que não alimentos, vale a mesma regra. Combine com o Senhor e cumpra, tá bom? Dica B: comece devagar. Muitas pessoas saem combinando com Deus que vão jejuar parcialmente de determinado alimento, por exemplo, por um ano, e elas acabam não cumprindo. Eu peço que você seja cauteloso. É melhor fazer algo mais simples e que cumpra do que algo que vai descumprir. Não seja precipitado. Dica C: no dia que você for jejuar, tenha uma postura mais focada em Deus. O jejum, ela não é uma simples abstinência de alimento. É uma abstinência de alimento conectada com objetivos espirituais. Por isso, no dia em que você for jejuar, programe momentos de oração, de reflexão, para você poder pensar nos objetivos espirituais que você quer buscar e conectar-se com Deus de forma especial. Assim, seu jejum será mais proveitoso. Dica D: dependendo do tipo de jejum, comunique ali às pessoas da sua casa que você está fazendo esse jejum. Isso não vai contra a orientação de Jesus. É apenas para que haja certo respeito e colaboração da parte deles à sua prática dentro do seu lar. Muitos brigam com os familiares quando estão jejuando porque os familiares não conseguem entender aquela abstinência. Aquela abstinência repentina, e ficam preocupados ali, achando que a pessoa está passando mal. Então, para que não haja isso, para que não haja essa irritação, para que você não perca o foco do jejum, fale aos seus parentes. É melhor que a sua família saiba, esteja fazendo o jejum. Pelo menos a sua família, se você achar conveniente fazer isso, ok? Essas são algumas dicas interessantes, tá bom? Para você começar, para você iniciar e para você, até mesmo para você que já jejua, tá joia? Em nome de Jesus. Muitas das vezes eu fiquei sem ação quando os meus parentes perguntavam por que eu não estava alimentando. E eu achava que eu não deveria falar, porque senão eu estava quebrando o jejum. Você não estará quebrando o jejum se você contar aos seus parentes que você está jejuando, tá? Em nome de Jesus Cristo. Eu espero que essas dicas tenham abençoado a sua vida. Eu espero que você aproveite ao máximo todas essas dicas. Volte o vídeo, várias vezes para você fixar bem, assista, para você fixar bem todas essas dicas em sua mente e fazer exatamente desta forma, porque desta forma eu sei que eu tenho agradado
a Deus, no nome de Jesus. Deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo, no nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais e os links estão aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, um forte abraço do pastor Ronildo Gonçalves e nos veremos então, no nome de Jesus, em um próximo vídeo ou quem sabe em uma próxima live. Tchau, Shalom Adonai.